Jeremias, o profeta, ele recebe um chamado de Deus, e Deus chega para ele e diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse de dentro do ventre da sua mãe, eu te conheci, e te separei, e te pus por profeta. E aí, quando Jeremias escuta isso de Deus, ele responde para Deus: de que jeito? Senhor, não sei falar, eu não sou capaz, eu não passo de uma criança nessa parte de falar. Como que o Senhor chega para mim e me fala que o Senhor vai me usar? Como que o Senhor chega para mim e me fala que eu vou ser um instrumento nas suas mãos? Como que o Senhor chega para mim e me fala que o Senhor vai me pôr para o profeta? O Senhor disse para ele: não diga mais isso. O quê? Sim, Deus disse para Jeremias: não fale mais isso. Não diga, não passo de uma criança. Não diga, não sei falar. Não diga, não sou capaz. Aonde quer que eu te mandar, você vai. E tudo que eu mandar você dizer, você vai dizer. E isso mudou a vida de Jeremias, porque ele olhava para ele, e diante da glória de Deus que se manifestou diante dele, ele disse: eu não sou capaz. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes a gente não diz isso no dia? Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho vocação para isso. Quantas vezes a gente já falou isso para Deus? Quantas vezes a gente já olhou para a gente e disse: eu não tenho mais forças, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais energia. E a gente, sem perceber, irmãos, a gente acaba criando um processo de autodestruição da nossa própria imagem diante de Deus e diante dos homens. Porque a gente aprende que isso é modéstia, que isso é humildade. A gente aprende que isso é assim: como aquela pessoa é humilde, né? Tudo ele fala que não sabe, tudo ele fala que não pode, tudo ele fala que não consegue, tudo que ele fala que ele não é capaz, tudo ele fala que todo mundo é melhor do que ele. E a gente vai se adaptando a essa autodestruição da nossa própria imagem, e a gente vai se destruindo diante de Deus, diante dos homens, e o pior, diante da gente mesmo, porque a gente para de acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Isso acontece com todo mundo. Pastor, mas eu conheço pessoas que se acham. Não, também não é para ser assim. Pessoas que se ufanam, pessoas que se ensoberbecem, pessoas que acham que são melhores que todo mundo. Não, essas pessoas são ridículas.
E aí eu acho que com medo da gente ser ridículo e de se expor a esse ridículo, a gente faz o outro lado também, que não é certo. Que não é certo. Não é certo a pessoa se achar melhor que todo mundo. Não é certo a pessoa se achar mais inteligente que todo mundo, mais especial que todo mundo. Não, não é certo. Deus abomina isso. Mas também Deus não gosta daquele que fica se fazendo de coitado o tempo todo, dizendo que não pode, dizendo que não sabe, dizendo que não é capaz, dizendo que não é para ele, dizendo que não tem jeito. E foi isso que aconteceu com Jeremias. Deus chegou para ele e falou: eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te conheço desde que você nasceu, Jeremias. Antes de você sair do ventre da tua mãe, eu já te separei, e hoje eu estou te falando que você vai ser o meu profeta. E Jeremias: Senhor, Deus falou isso para ele, hein? Tem tanta gente aí que Deus não fala nada para elas, e elas já se acham, né? Mas Deus falou para ele isso, o próprio Deus, o Deus de Israel, desceu ali diante dele e disse isso para ele. E ele respondeu o quê? Senhor, eu não passo de uma criança. Quer dizer, ele diz assim, ele quis dizer isso, que ele não era capaz ainda. E Deus disse para ele: não fale mais isso. Não fale mais isso. E Deus disse para ele: não fale mais. Eu não passo de uma criança. Que eu estou dizendo que eu te chamei, que eu te santifiquei, que eu te conheci, que eu te escolhi. Então eu não quero que você fale mais que não passa de uma criança incapaz, impossibilitado, que você não consegue, que você não pode e que você não vai. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus está falando comigo essa noite e com você essa noite, assim como Ele falou com Jeremias. Amém? Você crê como eu que quando a gente abre a palavra de Deus aqui na casa de Deus, Deus usa o pastor como instrumento para falar com você? Eu creio. Eu acredito que Deus está me usando agora para falar com você e principalmente para falar comigo. E Deus está dizendo para mim hoje: não fale mais isso. E Deus está dizendo para você hoje: não fale mais assim. Não fale. Não é para você sair aí se achando melhor que todo mundo, não é nada disso, batendo no peito, sendo altivo, se exaltando. Não, a Bíblia diz que quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Agora, se humilhar, irmão, não significa se desfazer. O se humilhar não significa se destruir. O se humilhar não significa você se colocar como um lixo, como um pária, como um incapaz, como alguém que não consegue fazer absolutamente nada. Não, se humilhar, isso não é se humilhar. Se humilhar é ser humilde diante de Deus, diante dos homens. E quem é humilde será exaltado. Mas muitas vezes as pessoas confundem a humildade com a autodestruição. E o mundo se divide, infelizmente, entre aquelas pessoas que se acham que são melhores que todos, acham que são os tais, e acabam fazendo papel de ridículo. Mais cedo ou mais tarde acabam fazendo papel de ridículo.
Mas aí, para evitar se expor a esse ridículo, o que muita gente faz? Faz o contrário, se destrói, se julga incapaz, acha que se tem uma vaga de emprego lá, não, isso aí não é para mim, porque tem muita gente melhor do que eu. Acha que se tem uma vaga, uma bolsa de estudo, fala, não, isso não é para mim, porque tem gente melhor do que eu. Acho que tem uma vaga na faculdade, fala, isso não é para mim, tem gente melhor do que eu. Acha que se tem um lugar, uma coisa para comprar, não, isso não é para mim, porque tem gente que tem mais dinheiro do que eu. É sempre assim, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Então o que é para mim? O que é para mim então, no final de contas? É viver uma existência sem personalidade, sem realização, só dizendo não para a vida, só dizendo não para você, só dizendo não até para Deus. E aqui Deus olha para Jeremias e fala, não fala mais assim não, fala mais desse jeito não. E eu sinto como se Deus estivesse falando isso para mim hoje, filho, não fala mais isso. Às vezes a gente sente o peso da vida, passando, a gente fala, nossa, eu já estou velho. Ou fala, eu estou acabado. Nossa, eu não consigo mais nada. Ou como diria lá a Dona Irã Barbosa, eu já fui uma brasa, né? Quer dizer, eu já era. Agora, na verdade, Deus está olhando para mim hoje, está olhando para você hoje, falando, não fala mais isso. Não acorda dizendo que não vai conseguir, não vai dormir dizendo que não conseguiu. Corre atrás, acredite, recebe aquilo que Deus tem para te dar, recebe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Lute, batalhe pelos seus sonhos, pelos seus planos, pelos seus projetos. Não coloque esses sonhos, seus planos, seus projetos na mão de outras pessoas. Não coloque a sua felicidade na mão dos outros, porque ninguém é capaz de fazer os outros felizes. As pessoas não são capazes de fazerem felizes nem a si mesmas. Se você for uma pessoa em comunhão com Deus, se você for uma pessoa que anda na palavra de Deus, se você for uma pessoa que ouve uma palavra como você está ouvindo agora, e acreditar nessa palavra, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa abençoada. E aí você vai ajudar as outras pessoas, mas ajudar. Ajudar, tipo, posso ajudar você em oração, posso ajudar você em conselho, mas não Chapolin Colorado. Seus problemas estão acabados. Mas olha, irmão, abra o seu coração essa noite para a voz do Senhor que fala lá no fundo do seu coração. Não diga mais isso. É o que Deus falou para o profeta Jeremias no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, no versículo 7. Não fala mais isso, Jeremias. Não fala mais isso, Anderson. Não fala mais isso, meu irmão. Não fala mais isso, minha irmã. Não diga, não passo de uma criança. Não diga, eu não consigo. Não diga, eu não posso.
Não diga eu sou um fracasso. Não diga eu estou acabado. Deixa os outros falarem isso. Só que aquele que fala isso contra um servo de Deus, contra uma serva de Deus, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Porque Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim. O nosso Deus não é o Deus que não nos deixa cair, é o Deus que não nos deixa caídos. A palavra de Deus diz: o Senhor firma os passos do homem bom, da mulher boa, e nos seus caminhos se compraz, e se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu lembro de quando os meus filhos eram pequenos. Eu sempre fui coruja e continuo sendo pai muito coruja. Eu gostava muito de andar de mãos dadas com eles. Eu segurava na mãozinha deles, e eles usavam aqueles chinelos que às vezes dá sabe aqueles chinelos de borracha assim, que fica por cima do pé, que às vezes dá uma enrolada assim, às vezes dá uma tropicada, dá uma caída, e eu estava segurando na mão deles, mas não é porque eu estava segurando na mão deles que às vezes eles não caíam, podiam cair, mas a hora que caía, estava no chão ali, às vezes já levantava, já passava ali a mão na sujeira ou no machucado mesmo. Naquela época ainda era a época que os meus filhos já estão com 30 anos quase, os dois. Naquela época ainda era a época do mertiolate, que ardia, agora o mertiolate não arde mais, né? Passa o mertiolate, parece que não passou água ali. Agora quando falava passa o mertiolate, tinha que passar e ficar soprando ainda. E tá, vamos continuar andando. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você. Só que às vezes a gente dá um trupicão aqui, um trupicão ali, e a gente fica lá no chão, olhando para cima, e Deus puxando a gente pela mão e falando: Deus, eu caí aqui. Eu sei que você caiu, levanta, vamos continuar. Foi isso que ele fez com Jeremias. Ele foi lá dizer para Jeremias, olha que palavra linda que Deus deu para Jeremias: eu te conheci antes de eu te formar no ventre da tua mãe. Antes de você sair do ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Imagina o Todo-Poderoso dizendo isso para o Jeremias. Aí o Jeremias olha para ele e fala: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Deus olhou para ele e falou: não diga mais isso. Presta atenção no que eu acabei de falar para você, que eu te conheci, que eu te formei, que eu te escolhi, que eu te chamei. Eu não estou querendo saber se você acha que você é uma criança ou não. Não diga mais isso, só isso. Não diga mais isso. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: não diga mais isso. Isso, mais uma vez, não diga mais isso. Porque às vezes a gente quer se fazer de coitadinho, né? Não faça mais isso. Não diga mais isso. Você é abençoado, você é chamado por Deus, você é escolhido, você é uma pessoa amada pelo Senhor. Jesus derramou o precioso sangue dele por você. Ele conhece você pelo nome, Ele conhece todos os seus passos, todos os seus dias estão escritos no livro de Deus. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus te abençoou e está te abençoando ainda, e vai te abençoar ainda mais. Toma posse em nome do Senhor Jesus, toma posse em nome do Senhor Jesus.
e pela última vez, não diga mais isso. Amém? Deus abençoe muito em nome de Jesus.